É claro que quando Paulo diz santos aqui, ele não está falando do santo católico, né? Orando por todos os santos, porque a palavra santo na nossa cultura acabou sendo feita refém da teologia católica. Quando se fala em santo, se pensa em Santo Antônio, Santa Maria, e aí vem a quantidade de santos enorme do panteão da Igreja Católica, não é? Mas é uma pena que seja assim, porque santos é uma designação muito comum na Bíblia para o crente, e ele é chamado de santo não porque ele é perfeito, ou ele não tem pecado, mas é porque a palavra santo significa originalmente alguém que é separado. Então o crente é chamado de santo na Bíblia porque ele é separado do mundo para Deus, ele não mais pertence ao mundo, ele não mais vai ser julgado com o mundo, nem condenado com o mundo, mas Deus o separou para si, para ser parte do seu povo. Ele é imperfeito, ele está no processo de santificação, ele está aprendendo, mas ele é chamado de santo na Bíblia, não é? Então, seria muito legal se a gente, deixando de lado o pano de fundo católico, né, a gente se referisse aos irmãos como os santos, né? Como é que está o santo, o Santo Portes, né? O Santo Portes vai bem, né? Graças a Deus. E a Santa Maria que está, Ana Maria que está, vai bem também, né? Estamos todos bem. Então, é nesse sentido que a palavra santo é usado no Novo Testamento para se referir aos cristãos. Então, quando Paulo diz aqui, com toda oração por todos os santos, ele não está se referindo aos santos que já morreram, ele não está se referindo aos santos, aos crentes como sendo perfeitos, mas ele está simplesmente, a palavra significa simplesmente, a expressão significa orar por todos os irmãos em Cristo Jesus. É claro que Paulo também não está ensinando que a gente só deve orar pelos irmãos em Cristo, porque o próprio Jesus ensinou que a gente deveria orar pelos inimigos, e o próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele diz que nós temos que orar pelas autoridades, e no caso a autoridade era um pagão, era Nero. Então, orando em todo o tempo por todos os santos, não quer dizer que a gente só vai orar pelos nossos irmãos em Cristo. Nós vamos orar pelos nossos inimigos, nós vamos orar por pessoas que nos perseguem, nós vamos orar por aqueles que nos odeiam, nós vamos orar pela conversão de pecadores, nós vamos orar pelas autoridades, sejam elas de Deus ou não. Mas o que Paulo está querendo aqui é que no meio de toda a nossa vida de oração, nós nos lembremos em particular dos nossos irmãos em Cristo. Boa parte do nosso tempo de oração, boa parte daquela ocasião que você separa para orar a Deus, deveria ser empregada, não somente, deveria ser empregada em oração pelos outros. Ou seja, você não deve orar somente por você, pelas suas necessidades. Isso está certo, a gente deve orar e pedir isso também, mas a gente deve orar pelos outros, interceder pelos outros, lembrar de outras pessoas nas nossas orações. Então, tem alguns e é isso que a expressão significa, nós temos que orar por todos os santos, todos os crentes em Cristo Jesus, de todo mundo, país, raça, cor, língua e nação. Note que lá no início da carta aos Colossenses, Paulo diz no capítulo 2, de 1 a 2, que ele ora pelos Colossenses, mesmo sem nunca ter visto a face deles. Paulo nunca tinha estado em Colossos, não conhecia ninguém da igreja de Colossos, mas orava pela igreja de lá. Então, dentro dessa perspectiva dele, de que nós temos que orar, interceder por todos os santos. Alguns santos exigem atenção especial em nossas orações. Entre os santos pelos quais nós oramos, oremos pelos nossos familiares, oremos pela esposa, oremos pelos filhos. Isso deve fazer parte diária das nossas orações. Oremos pelos nossos amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós e que nós conhecemos a situação delas e as dificuldades que elas estão passando. Oremos por irmãos que, mesmo que não sejam tão próximos, mas nós sabemos que estão passando por situações como luto, doença, problema financeiro, angústia, dúvida, depressão. Oremos expressamente por aqueles que nos pediram oração. Eu confesso que isso às vezes é um problema para mim, e eu sei que é para outros líderes também, porque as pessoas nos procuram às vezes depois do culto e dizem assim: pastor, ora por mim. E não dá para orar na hora por aquela pessoa, não é? E eu tenho que depender da minha memória para quando eu chegar em casa me lembrar quem pediu oração para mim.
Então, durante um tempo eu resolvi isso orando na hora. A pessoa chegou para mim, eu fazia isso antes, a pessoa chegava para mim e dizia: pastor, por favor, ore pela minha filha. Como é o nome da sua filha? Maria. Vem cá. Senhor, abençoa Maria, 2 minutos, não é? É melhor, eu acho que eu tenho que voltar a fazer isso, porque as pessoas pedem, eu registro na cabeça e chego em casa, eu não me lembro nem do que é que eu preguei, não é? Mesmo do que é que eu preguei. Quanto mais os pedidos particulares de oração que foram feitos. Então, ou você anota, não é? E se você diz, eu vou orar, então você vai ter que orar, senão é mentira. Se a pessoa pedir oração, então você anota, digita no celular, ou ora na hora com a pessoa, mas de alguma forma atenda em particular aquelas pessoas que vieram lhe pedir oração. Não deixa passar a necessidade. Por que que nós devíamos interceder por todos os santos? Há várias razões que eu queria trazer para estimular vocês a isso. Primeiro, porque é um mandamento derivado do amor, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu amo o meu próximo, eu quero o bem dele, e por isso eu devo orar por ele. Talvez o maior bem que eu possa fazer ao meu próximo é, de fato, orar por ele. Uma vez Samuel, o profeta Samuel, disse à nação de Israel: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Longe de mim que eu peque diante de Deus, parando de orar por vocês. E note que a nação de Israel era uma nação rebelde, mas Samuel entendia que era o dever dele. Deus o chamou para interceder em favor do seu povo. O oposto foi Caim. Depois que ele matou Abel, Deus chegou e perguntou: cadê teu irmão? Resposta de Caim: sei lá, sou eu o guardador do meu irmão? É a atitude oposta de interceder por todos os santos. Eu não sou responsável pelo meu irmão. O que é que eu tenho a ver com os problemas do meu irmão? Cada qual com seus problemas. Eu vou orar para os meus, ele que se vire lá. Sou eu o guardador dos meus irmãos? Esse é o espírito de Caim, que entra às vezes na nossa vida e a gente simplesmente ignora, acha que não é nossa responsabilidade e que nós não precisamos nos preocupar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, ele intercede pelo seu povo. É um capítulo inteiro, uma oração inteira em que ele pede a Deus em favor do seu povo. Outro motivo para que nós intercedamos por todos os santos é que nós estamos todos engajados na mesma batalha. Pensa na igreja como um exército que está ali na trincheira. Estamos enfrentando o inimigo comum, temos as mesmas tentações, passamos pelas mesmas dificuldades, caímos nos mesmos pecados. Nós precisamos de ajuda, assim como os soldados precisam se ajudarem, se protegerem, se cobrem com posições estratégicas ao enfrentar o inimigo. Assim também nós devemos lembrar que nós estamos em guerra. Não foi isso que Paulo disse quando iniciou essa sessão? Quando ele diz aqui, no verso 12 do capítulo 6 que eu li: a nossa luta, ele não disse a minha luta, ele disse a nossa luta, portanto orai uns pelos outros, que é a nossa guerra, é a mesma guerra, é o mesmo inimigo, é o mesmo propósito, é o mesmo objetivo. Portanto nós temos que orar uns pelos outros, porque a queda de um afeta a igreja toda. Um crente cai, a desgraça vem sobre a igreja toda. O mundo ridiculariza, o mundo zomba e o diabo tripudia. A queda de um é a queda de todos. Como aconteceu com Acã, Josué capítulo 7. Acã pecou e a ira de Deus se derramou sobre toda a igreja do Antigo Testamento. E Deus também promete nos abençoar os outros através de nós. Moisés intercedeu por Miriam quando estava leprosa, ela foi curada. Os 4 amigos levaram o paralítico para Jesus, Jesus atendeu. Moisés intercede por Israel, Deus atende a oração de Moisés. Há dezenas e dezenas de exemplos de Deus atendendo às orações feitas em favor de outras pessoas. Talvez um exemplo bem curioso é o final do livro de Jó. Jó passou por toda aquela situação e vieram os amigos de Jó consolar Jó. E disseram um monte de abobrinha com relação a Jó, né? No caso de Jó, que não se aplicava a Jó de maneira nenhuma. No fim, passa o período de tribulação e diz lá ao final do livro de Jó, que Deus mudou a sorte de Jó, o estado em que Jó se encontrava, quando ele orava pelos seus amigos. Não é interessante isso?
Quando Jó começou a orar por aqueles seus amigos, que na verdade eram amigos da onça, não é? Jó começou a orar por eles, Deus então mudou a situação, restituiu a riqueza de Jó, ele teve mais filhos, teve mais filhas, e o seu segundo estado era melhor do que o primeiro. Por quê? Porque ele intercedeu pelos seus amigos. Agora note que há um pedido especial de intercessão, e aqui eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. No verso 18, no final, Paulo diz assim: orem com toda súplica por todos os santos. E em seguida, olha o que é que Paulo diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Entre todos os santos pelos quais nós devemos orar especialmente pelos pastores e pregadores. Paulo sabia da sua fragilidade, sabia da enormidade da sua tarefa, sabe que pastores são particularmente alvos do diabo e do mundo, e ele aqui então pede que a igreja ore por ele. Pelo que nós devíamos orar pelos pastores e pregadores? Pelo seu sustento espiritual, vitória sobre o pecado, graça para o trabalho, forças físicas, pelo casamento, pelos filhos, mas especialmente temos que orar para que os pastores sejam fiéis na sua pregação. Ao interceder por todos os santos, entre os santos inclua os pastores, e ore especialmente aquilo que Paulo está pedindo aqui. Veja, ele estava preso, ele estava doente, mas ele não está pedindo nem cura, nem libertação da cadeia. Não seria errado se ele pedisse. Mas o que é que ele pede aos crentes? Orem por mim. Ele está preso. O que é que você esperaria? Orem por mim para que eu seja libertado, para que meu advogado ganhe a causa, para que eu esteja em liberdade outra vez. Não seria natural pedir isso? Mas o que é que Paulo pede aos crentes quando diz: intercedam por mim, orem para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aquilo que o pastor cobiça mais nas orações dos membros da sua igreja é exatamente esse tipo de oração, para que nós sejamos mantidos fiéis no ensino da palavra de Deus, para que nós, no abrir da nossa boca, seja dada a palavra, para que ela se torne eficaz na vida dos irmãos, na conversão de pecadores, na edificação dos santos, no crescimento do reino de Deus. É isso que os pastores mais desejam da igreja, que a igreja interceda por eles também. Eu termino então, meus irmãos, com algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, eu queria, acima de tudo, encorajar você a adotar isso que nós poderíamos muito bem chamar de oração total. Veja o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 4 vezes a palavra todo aparece aqui no único versículo em respeito à oração. A gente podia chamar esse tipo de oração aqui como oração total. Orando em todo o tempo, com todo tipo de oração, com toda oração e súplica, com toda perseverança e por todos os santos. Isso mostra a abrangência da oração e como ela deveria fazer parte da nossa vida. Então, minha primeira aplicação é essa: que você se encoraje, que você se anime, porque se existem tantos incentivos para a oração, é porque Deus deseja ouvi-la, Deus deseja ter mais comunhão com você, Deus deseja abençoar você e através de você abençoar muitas outras pessoas e levar avante o reino dele. Jesus Cristo nos adverte em Mateus 10:32, que todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A confissão não é meramente uma formalidade, mas sim um testemunho da nossa identificação com Cristo e da nova vida que recebemos dele. A confissão, no entanto, deve ser acompanhada de uma crença genuína em nosso coração. Isso nos leva ao pano de fundo do que significa crer em Jesus como Senhor. Não se trata de uma crença superficial ou limitada, mas de um compromisso total e abrangente com quem Ele é e com a obra que Ele consumou na cruz. Em Tiago 2:19, somos lembrados de que até os demônios creem e tremem.
Portanto, uma fé verdadeira vai além do simples assentimento intelectual. Ela se manifesta em ações, pensamentos e intenções que refletem a nossa nova identidade em Cristo. Quando Paulo fala sobre confessar com a boca e crer no coração, ele nos ensina sobre a importância da integridade em nossa vida cristã. Isso nos chama a viver de acordo com nossa profissão de fé. Muitas vezes, encontramos muitos que professam a fé em Cristo, mas cujas vidas não demonstram a transformação que acompanha esse relacionamento. Em 1 João 2,4, a palavra nos diz: aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Isso nos alerta para a realidade de que a confissão deve ser acompanhada de uma vida que busca agradar a Deus e a viver segundo seus caminhos. A confissão pública da fé também nos lembra da importância da igreja como comunidade. Em Romanos 10:10, Paulo nos afirma: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O ato de confessar não é algo isolado. É uma expressão que fortalece o corpo de Cristo. Quando juntos, como comunidade de fé, professamos nossa crença em Jesus, somos fortalecidos e encorajados uns pelos outros. Ao fazer isso, contribuímos para um ambiente de adoração e suporte que edifica todos os seus membros. Contudo, devemos estar cientes de que essa confissão também pode ser uma fonte de conflitos e dificuldades. Em Romanos 1,16, Paulo declara: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que professamos pode nos levar a sermos rejeitados ou perseguidos, mas é precisamente nesses momentos que nossa confissão e fé são testadas. Jesus nos alertou que ser seu seguidor pode significar enfrentar oposições e dificuldades. João 15:20. No entanto, a verdadeira confissão de fé nos dá força para permanecer firmes, sabendo que nossa esperança está em Cristo. Além disso, a confissão que fazemos deve refletir um coração transformado. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo afirma: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa nova vida em Cristo nos chama a viver de forma diferente, a deixar para trás atitudes que desonram a Deus e que refletem nossa velha vida. A verdadeira confissão é aquela que leva a uma mudança de vida, que busca refletir a imagem de Cristo em tudo o que fazemos.